Tiago, como você tem certeza que o método Stanislavski não chegou, como de fato ele mesmo aplicava aqui no Brasil? Primeiro, tem a questão da diferença dos livros, né? A nossa tradução, em vez de ter sido traduzida direto do russo, veio traduzida do inglês, que também já é uma tradução ruim, e ela demorou quase 60 anos do primeiro ao último livro. Então isso aí já te dá uma noção, né? 60 não, 30 anos, né? Que a primeira chegou em 1960, a segunda chegou, né, no final, ali no meio dos anos 90. Então foram 30 anos de diferença do primeiro para o último livro. E aí é que tá o grande tricky da coisa. Porque se você leu só o primeiro livro ele é focado, primeiro, para iniciados também. Não é um livro que você vai pegar, você vai ler e você vai entender. Você vai ter algumas noções ali e tem coisas que começam no primeiro livro e só terminam, né, se desenvolvem no segundo e só terminam no terceiro. Tem coisa que ele aborda na página 20 do primeiro livro que ele só vai abordar de novo lá para a página 70 do terceiro livro. Então tu imagina, né, vários atores, toda uma geração, sobretudo a geração dos meus professores, que estavam ali, né, aprendendo com pessoas que tiveram acesso só ao primeiro livro, porque o segundo demorou 20 anos para chegar na década de 80. E é o primeiro livro que é focado, né? Por isso que tem muito isso. Todo mundo acha que Stanislavski é sobre, né, emoções, memória emotiva, sentir e ser e não sei o quê, né? E construção interna, movimento interno, né? E parará. Por quê? Porque eles leram só o primeiro livro. O primeiro livro aborda isso num sentido como se fosse um aluno aprendendo, né? Então ele vai descobrindo também o método. O aluno, você vai acompanhando lá o dia a dia do aluno e os esporros que o aluno vai levando e vai, enfim, lendo e etc. Tem uma curiosidade muito legal sobre isso também, que também se perde na tradução. Em russo, cada um daqueles nomes significa uma coisa, para ficar mais didático. Então a fulaninha que chama Silaslavska, ela quer dizer a invejosa. Aí o outro que chama Misha Collin quer dizer o esforçado, né? Aí o fulano de tal quer dizer o competitivo. Então cada um daqueles nomes em russo significa uma coisa assim. E aí fica fácil você entender quais são os símbolos e por que, que aquelas pessoas, né, te ajudam a ler as atitudes daqueles outros personagens ali que são usados para contar como você utiliza o método. Você tem que lembrar que o livro, né, do Stanislavski foi escrito quase no final da vida dele, e ele não é escritor, e ele não estava nem um pouco afim, ele foi convencido a escrever, e ele não é dramaturgo, né? Não é literário, não é romancista. E ele resolveu, em vez de escrever um livro de técnica, ele escreveu um romance, bem ruim por sinal. E aí você tem que tirar dali as técnicas que ele está usando. Né? O Minha Vida na Arte é fantástico. Eu tenho Minha Vida na Arte aqui também. Eu tenho algumas versões, na verdade. Minha Vida na Arte, My Life in Art. Esse aqui, cara, é uma das primeiras edições, cara. Esse aqui é edição de quando? Eu achei num sebo faz pouco tempo. E tem esse aqui também, An Actor's Handbook, né? Que é tipo, aqui vai separando por técnica, tá? Por exercício e por ordem alfabética. Então você abre aqui, né, no M, aí já abri aqui, ó, no C mágico, Magic If. Aí você vai aqui, ó, no S. Vamos ver aqui o que tem aqui no S. Aí tem aqui, ó, fala e tempo ritmo. Aí quando chega o segundo livro aqui, toda uma geração de atores já estava trabalhando até, né? E aí o segundo livro, se você lê eles em separado e não entende que é um livro só que foi dividido em três, você acha que o segundo livro contradiz o primeiro. Como se ele tivesse, não, agora eu entendi, é outra coisa. E isso gera também um outro problema muito grande, sobretudo aqui no Brasil. Tem muito professor que fala isso quando você vai estudar Stanislavski. Ele fala, não, num outro momento da vida dele ele entendeu que não é sobre o interno do personagem, é sobre o externo. Que é sobre o segundo livro. A criação, né, que é sobre ele construir um personagem, né? E aí vira sobre figurino, vira sobre maquiagem,
né? Vira sobre o símbolo das coisas que você utiliza, né? Os props, etc. Papapá. E aí parece que um livro está desdizendo o outro. Só que aí, como eu te falei, o terceiro livro chega já, cara, quase na década de 90. Ali, 92, acho, 93. E aí no terceiro livro é onde ele junta os dois e de fato pega e mostra o passo a passo que ele usa para ensaiar os atores dele numa montagem de Otelo. E pouquíssimos atores, pouquíssimos professores e pouquíssimas pessoas chegam nesse livro e quando chegam também não tem ali a percepção tão apurada para entender o que ele está fazendo. Porque se tivesse entendido, não fazia o que faz. Se você diz, eu estudei método Stanislavski, estudei no XYZ, no XYH, cara, em qualquer lugar. E aí você me vai e eu te dou um texto para você montar uma cena. E a primeira coisa que você faz é uma leitura de mesa, você não estudou Stanislavski. Se daí depois o segundo passo é você ficar batendo o texto e ensaiando marcas, com certeza você não estudou Stanislavski. Porque isso está escrito lá no livro. A primeira coisa que ele faz é tirar o texto dos atores. Ele fala, nesse momento, não é o momento do texto. O texto é sagrado. O texto é a cereja do bolo. É a última coisa. Você usa o texto no início para fazer as extrações daquilo que você precisa para o seu personagem. Depois você larga. E é a última coisa do processo. Tem muito a ser feito nesse meio tempo. Ele fala, ok, nesse momento dos nossos ensaios a gente vai descobrir tudo sobre as personagens. Ele vai descrevendo os exercícios. Depois, né, ele passa para o segundo momento. Depois que você descobriu as personagens, você estudou, que você fez, né, todo o passo a passo do método da extração de dados, das listas de elaboração, né, de laboratório, de pesquisa, de prática, aí você passa para o segundo momento, que é a caracterização disso tudo. É a mesma ordem dos livros. E aí, nesse momento tem texto, Thiago? Não, não tem texto. Tem marca, Thiago? Não, não tem marca, Thiago. Aí começam os exercícios entre as personagens. E tem um erro semântico, sobretudo no original da Stella Adler com o próprio Stanislavski, que tem muitas vezes escrito repetition, repetição. E aí o povo acha que é para ficar repetindo a cena. Se você ensaia a cena repetindo a cena, eu falei isso, cara, tem rios meus sobre isso no Instagram. Você tá matando a cena. Mas, Thiago, tá escrito lá repetição. Não é essa a repetição. Não é isso. É a repetição que depois o Meisner vai desenvolvendo, né? Que vira a técnica da repetição depois com o Meisner. Né? Então você não fica repetindo a cena, a menos que você precise. Né? Ele fala para você não ficar gastando a cena, para você não ficar repetindo a cena por repetir. Você só repete a cena se você tiver um propósito. Mas, Thiago, então como que eu internalizo a cena para ela se repetir da mesma forma? Opa, tem várias formas. Tem várias formas. Né? Inclusive fazê-la sem o texto. Vai fazer mudo? Não. Você vai improvisar a cena. O método é muito focado no improviso entre as personagens. Mas você só vai conseguir improvisar como a personagem e não como você mesmo se você passou pelos dois processos anteriores. E isso tá lá, cara, tá no livro. É só você ler o processo dele de ensaio do Otelo. E aí você vai ver que a primeira coisa que ele faz é tirar o texto da galera. Depois é trabalhar as personagens. Depois é colocar essas personagens para interagir. Depois fazer cenas análogas. É um zilhão de coisas. Até você chegar na cena. Até ele dar o texto para os atores. Até lá, necas de texto para ninguém. Então, quem diz que estudou Stanislavski e o que faz é pegar o texto, marcar o texto com marca-texto, ficar decorando o texto, ficar repetindo as falas em voz alta, ficar batendo o texto, ficar, né, ensaiando com o texto na mão, seguindo marcas e marcando uma cena que você nem entendeu ainda para que serve.
sem entender o básico quais são os elementos motores daquela cena, desculpa, você não estudou Stanislavski ou você estudou muito errado.